Só a licença. Com a autorização de Sua Excelência o Presidente da República e Presidente de Honra da Academia de Marinha, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão solene de encerramento do ano académico. Vai proceder-se à entrega do diploma de membro honorário da Academia de Marinha ao Sr. Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça. Entrega o diploma o Presidente da Academia de Marinha. Sobre o conhecimento formal de uma realidade substancial pré-existente. Vai usar a palavra o Presidente da Academia de Marinha. Boa tarde a todos. Senhor Presidente da República, Excelência, é sempre uma honra e com enorme gosto que o recebemos na Academia de Marinha. Visitou-nos pela primeira vez em janeiro de 2018 para marcar a alteração estatutária que passou a incluir um novo órgão na estrutura desta instituição, o Presidente de Honra a ocupar pelo Presidente da República, tendo nessa data recebido o colar insígnia desta Academia. Visitou-nos de novo em dezembro de 2019, no ano do 50º aniversário da Academia, em sessão em que nos atribuiu o grau de membro honorário da Ordem Militar de Santiago da Espada. Em ambas as ocasiões, fez Vossas Excelências magníficas intervenções que não esquecemos, que ficaram registadas e foram publicadas. Visita-nos de novo hoje, 2 anos passados, para presidir a mais uma sessão solene em que se assinala o encerramento do ano académico e o fim do segundo triênio em que os destinos desta Academia foram dirigidos pelo atual Conselho Académico. Mas o convite feito a Vossa Excelência para presidir esta sessão teve por trás um outro motivo, este singular e muito especial. A presença de Sua Eminência Reverendíssima Dom José Tolentino de Mendonça, personalidade que sabemos muito estima e admira e que aproveito para cumprimentar e saudar. Senhor Almirante, Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, bem sabe Vossa Excelência como esta Academia o estima e gosta de o receber nesta que também é a sua casa. Nunca é demais repetir a forma como todos reconhecemos a atenção e o apoio que nos tem dado ao vincar bem a importância desta ponte que representamos entre a instituição militar marinha e a sociedade civil. Como também aqui reafirmamos o apreço que sentimos pela sua liderança, plena de ética e respeito por cada um, com que globalmente continua a exercer o seu comando da Marinha como um todo, sempre de forma discreta, mas profundamente determinada, e bem longe dos holofotes, como a Marinha sempre apreciou. Ainda há pouco mais de um mês, neste mesmo auditório, tivemos a oportunidade de assistir a uma sessão marcante em que nos foram apresentados pelo seu Estado-Maior a estratégia naval portuguesa e, mais especificamente, os programas em curso para lidar com os grandes desafios da preservação da sustentabilidade ambiental, da transição digital e da inovação. Enfim, como é possível cumprir com rigor o presente, com os olhos no futuro, futuro este aqui representado por uma pequena delegação de aspirantes da Escola Naval e, na sua pessoa, cumprimento todos os militares presentes. Cumprimento todos os presidentes de academias e de instituições congêneres, bem como todos os académicos presentes, na pessoa da Sra. Professora Natália Correia Guedes, ilustre Presidente da Academia Nacional de Belas Artes. Senhores convidados, sejam todos bem-vindos. Este não é o tempo de balanços do que se fez ou não fez, dos efeitos da pandemia ou de projetos futuros. Tal será abreviadamente feito em janeiro próximo, por ocasião da posse do novo Conselho Académico, aproveitando a renovada confiança manifestada pela Assembleia de Académicos, que assim nos permitirá falar de alguns desses aspectos, mas essencialmente do futuro. É tempo, sim, de refletirmos sobre temas mais importantes e de uma dimensão menos mundana,
embora sempre ligados às nossas vidas, e esse foi o motivo porque, para esta sessão de encerramento do ano académico 2021, foi convidado este notável pensador. Será difícil dizer algo de diferente de tudo o que já foi escrito sobre Dom José Tolentino de Mendonça. Por isso, irei resumir o que já é conhecido. Cardeal, poeta, teólogo, professor universitário, considerado uma das vozes mais originais da literatura portuguesa contemporânea. Licenciado em Teologia em 89 pela Universidade Católica Portuguesa. Mestre em Ciências Bíblicas em 92 pelo Pontifício Instituto Bíblico. Doutor em Teologia Bíblica em 2004, de novo pela Universidade Católica Portuguesa. Atualmente, com o título de arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, dirige o Arquivo e Biblioteca Apostólicos e é membro da Cúria Romana. Padre em 1990 na Diocese do Funchal. Capelão da Universidade Católica. Reitor da Capela do Rato. Arcebispo em 2018. Cardeal em 2019, sendo o europeu mais jovem do Colégio Cardinalício. Foi professor e investigador da Universidade Católica durante mais de 20 anos, onde desempenhou diversos cargos, incluindo o de vice-reitor. A sua obra literária, traduzida em várias línguas, é notável e extensa, cobrindo poesia, ensaios e mesmo peças de teatro, tendo sido objeto de vários prémios literários. Iniciada em 1990 com o livro de poesia Os Dias Contados, já soma mais de 45 livros em 30 anos. E são raros os anos sem qualquer publicação, com a curiosidade de, em 2015, terem sido editados 6 livros seus. Confesso que nunca li qualquer dos seus livros, Sr. Dom José, nem fui comprar um à pressa só para dizer que tinha lido. Até porque os seus textos exigem tempo e leitura cuidada. Mas sigo as suas crónicas semanais que o Expresso publica. E sinto-me sempre impressionado com a diversidade e a profundidade dos temas abordados, que tanto podem ir de Edgar Morin a Dante, como do tempo de férias à importância de pensar a existência dos outros. Mas houve recentemente 2 crónicas que li e reli por sentir que retratavam bem situações de sempre e tão bem recentes, em que instituições do Estado têm dificuldade em se compreender e respeitar. Foram elas O Barco Vazio, o próprio título era apelativo, e Nós e os Outros. Na primeira crónica diz-se, e cito, que procuramos encontrar um culpado pelo embate e não nos damos logo conta de que a gramática da culpa não funciona. É sempre mais consolador encontrar um bode expiatório. Fim de citação. E na segunda crónica diz-nos Dom José Tolentino, e cito, que o mundo dividido entre o nós e o eles é um mundo assente numa visão de vidros foscos e que o nosso futuro depende da capacidade de expandir o pronome nós e de reduzir o espaço dado ao pronome eles. Que pensamentos tão universais e sempre atuais. A Academia de Marinha está profundamente grata ao Sr. Cardeal por ter aceitado tão prontamente deslocar-se a Portugal, essencialmente para proferir a conferência que se irá seguir, para mais tão em cima de uma data muito pessoal. E não posso esquecer a sua constante afabilidade e simpatia. Não esqueço também que numa das nossas conversas telefónicas, ao despedir-me, eu, um mau católico, lhe terei dito: Sr. Dom José, não deixe de, nas suas orações, rezar pela nossa Marinha, a Marinha de Portugal. Muito obrigado.
a dar-se início à conferência Uma Visão Espiritual do Mar, pelo académico José Tolentino de Mendonça. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, Senhor Almirante, e permita-me, Senhor Almirante, na sua pessoa, saudar todos os militares aqui presentes. Senhor Almirante Presidente da Academia de Marinha, e permita-me também na sua pessoa saudar todos os académicos e presidentes de instituições culturais congêneres que estão aqui presentes e representadas pelos seus presidentes e outros delegados. Permita-me saudar também o Sr. Bispo do Ordinariato Castrense, minhas senhoras e meus senhores. É para mim um momento particularmente emotivo este, em que a Academia de Marinha me recebe como seu membro. Emotivo porque, tendo nascido numa família de pescadores de há muitas gerações, os meus mestres das coisas do mar tiveram com o elemento oceânico uma relação imediata, absolutamente vital, como se descendessem dele. Relação que eu, desde que me lembro, testemunhei e que estruturou em grande parte não só a minha percepção do mar, mas também, se me é permitido dizer, a da minha própria existência. Os pescadores são artesãos do mar e, ao mesmo tempo, um seu artesanato. Eles preparam os artefactos da faina, ocupam-se de forma incessante dos engenhos necessários à pesca, como se conspirassem com o mar para esse encontro, feito de fadiga sobre-humana, que é em certos momentos a vida de um pescador, mas feito também de viagem e da paixão da viagem, da ciência da contemplação, de muitos dias e noites que não se medem pelas horas, e de um sentimento de itinerância longe do mundo habitual dos homens, num universo que continua a ser o desconhecido, mesmo se já mapeado, e que não perdeu um milésimo do seu mistério, mesmo se o podemos interceptar e antecipar com a ajuda de radares e sondas sempre mais sofisticados. No mar, entramos em contacto com um mundo ainda primordial, e isso quer dizer tanto, quer na relação que estabelecemos com o passado, quer na perspectivação coletiva do futuro. Eu provenho daí. Sou filho dessa população que fala do mar em maneira dialetal, através de uma cultura anterior à escrita, persistentemente oral. Desses milhares de anónimos, para quem o mar é uma questão de vida, e que existiram sempre ao longo dos séculos da história de Portugal. Não podemos esquecer que eles, os pescadores, foram e são os guardiães e, em significativa parte, também os artífices da relação privilegiada que o nosso país tem com o mar. Porque o mar não nos pertence se não pertencemos a ele, se não nos definimos existencialmente a partir desse lugar, se não podemos ser descritos de alguma maneira como um povo seu, gente sua, gente do mar. E nós portugueses somos isso, como a nossa história o atesta. Somos um povo colocado neste ponto ocidental da Europa, onde a terra acaba e o mar começa. O mar começa em nós, na nossa identidade, no relato e no sonho que comunitariamente trazemos para contar e cumprir. Fecho os olhos, transporto-me até os anos da minha infância e vêm-me ao pensamento duas imagens. A primeira é a de uma circularidade, de uma efetiva aliança. Sinto, agora como então, aquela certeza primária que têm os pescadores da extraordinária continuidade que existe entre a terra e o mar, continuidade que determina uma única cidadania.
Os pescadores ensinam-nos que todo o português é também cidadão do mar. Recebe dele alguma coisa e é responsável por ele. O ligame entre o elemento terrestre e o oceânico é, na cotidiana experiência dos pescadores, um vínculo natural, uma convivialidade feita de tráficos incessantes, um pacto vivido como uma descomplexada dependência mútua, alicerçado num conhecimento que se sente o dever de transmitir e de fazer crescer, traduzido numa coabitação permanente. E a aliança é realmente circular. Os pescadores habitam o mar, mas este também os habita. Também os molda, tanto na superfície visível, como a muitas braças de profundidade. O mar também regressa com eles a casa. O mar também entra na casa deles, senta-se à mesa, participa das conversas como um protagonista, ajuda a educar os seus filhos, inscreve-se na imaginação, plasma direções na sua alma. Numa palavra, o mar também os inventa. O primeiro traço que me vem ao pensamento é, portanto, o do património socioeconómico, cultural e espiritual, que representa esta estreitíssima aliança da qual Portugal precisa sempre partir de novo. A segunda imagem colhia de uma história que ouvi há anos ao escritor António Alçada Batista. E a história resume-se assim. Um homem disse à mulher que ia partir para ganhar a vida e que voltava. Desde então, no final de cada dia, ela deslocava-se até ao cais e ficava a olhar o mar. E depois de muitos dias e muitos barcos, o homem voltou com a vida ganha e o alforje, e a mulher abriu-lhe os braços. Mas quando o homem adormeceu, ela saiu devagarinho e caminhou uma vez mais ao cais para ver o mar. E Alçada Batista concluía assim: acho que ela tinha saudades da saudade. Lembro-me desta história porque o mar é isso, uma escola total, que não se esgota num fim utilitário e preciso. O mar é o aceno de uma saudade mais longínqua, mais ontológica, um arrepio ou um sobressalto de infinito, uma interrogação aberta sobre o nosso destino. Hoje, na experiência do mundo que nós seres humanos realizamos, há poucos lugares com este poder de nos reconduzir ao espanto e à procura de sentido. Assim se compreende que uma escola náutica, por exemplo, não nos ensina apenas as navegações externas, mas também a necessidade e a sabedoria de viajar dentro de nós. Uma academia de marinha produz uma ciência que não é exclusivamente oceanográfica ou histórica, mas integral, atenta a todas as dimensões do ser. A cartografia marítima não pode ignorar, a par de todos os detalhes da morfologia oceânica, também os mares, os golfos e as torrentes que existem no interior do homem. A história dos caminhos oceânicos não se faça sem, de algum modo, associar a si a história dos caminhos da alma. Como escreveu Fernando Pessoa nesse monumental livro de bordo, que é o poema Ode Marítima, a nossa relação com o oceano acontece por um mandato oblíquo. Ele diz isso, um mandato oblíquo, pois na pergunta do mar entrevemos o desenho da pergunta que nós próprios somos. E esse também é um recurso precioso que recebemos do mar e que precisamos, porventura, de reconhecer melhor. Cito os versos do heterónimo Álvaro de Campos. Todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos, queria apertá-los ao peito, senti-los bem e morrer. E vós, ó coisas navais, meus velhos brinquedos de sonho, componde fora de mim a minha vida interior. Quilhas, mastros e velas, rodas do leme, cordagens, chaminés de vapores, hélices, gávias, flâmulas,
galdropos, escotilhas, caldeiras, coletores, válvulas. Caí por mim dentro em montão, em monte. Fornecei-me metáforas, imagens, literatura. Balançando tudo isto que aqui fica acenado, talvez seja útil e se justifique a breve lição que trago como contributo e que se prende com a visão espiritual do mar. De facto, são tantas as razões que nos levam a dizer hoje que a vida na Terra está intimamente ligada ao mar. A ciência atual oferece-nos uma convincente quantidade de dados e de forma sempre mais perentória. Elenco aqui alguns. O elemento oceânico expande-se por 70% do planeta, constitui 95% da biosfera. Deve-se a ele a produção de 50% do oxigênio de que necessitamos para viver. Dispensa 17% da proteína para a alimentação a nível global. Põe em conexão o mundo inteiro, seja através do transporte marítimo, seja pelos cabos de fibra óptica que hoje disseminam a informação pelos diversos pontos do planeta. Por outro lado, vai-se consolidando a evidência de que o mar contém em si uma parte substancial da solução para muitos desafios da agenda presente e futura, nomeadamente no campo climático. Basta lembrar a esse propósito que o oceano absorve 25% do carbono emitido. O mar é um laboratório planetário indispensável para a compreensão do presente e do futuro, com as suas possibilidades, horizontes e desafios, mas também com as suas vulnerabilidades e crises. É, por exemplo, sintomático que tenham partido dos estudos oceanográficos, já na década de 50 do século XX, os primeiros alertas para a escalada da temperatura no planeta. Não há dúvidas que o oceano emerge e está destinado a emergir à consciência contemporânea como um parceiro determinante da vida material. A pergunta que coloco é a seguinte: se-lo há também da vida espiritual? Qual o pronunciamento das religiões bíblicas acerca deste argumento, que nos ensinam sobre uma visão espiritual do mar, não só os místicos, mas também os poetas e os artistas? E por que motivo essa visão se tornou hoje um tópico não apenas relevante, mas fulcral, para um reencontro eticamente qualificado da humanidade com o elemento oceânico? É o que pretendo abordar, mesmo que de forma necessariamente sucinta. Principiemos pelas religiões bíblicas. Na Bíblia hebraica, um amplo conjunto de passagens que narra o tempo das origens refere a criação por Deus dos céus e da terra, mas curiosamente não menciona a criação do mar. Para a narração que abre o livro do Gênesis, as águas constam já como elemento de um caos primordial que a obra divina irá plasmar e recriar. Isso autoriza-nos a pensar que o mar não faça parte da obra criadora de Deus? Antes de tudo, é preciso recordar que estes textos bíblicos falam de coisas que se encontram fora das possibilidades de representação humana. O mistério da origem da vida, o enigma do bem e do mal, por exemplo. Depois é necessário atender à evolução do conceito de criação. A mentalidade contemporânea e ocidental define criação como capacidade de fazer surgir do nada uma determinada realidade. A ideia de criação caminha atualmente muito perto das noções de descoberta e de invenção. O universo bíblico, porém, tributário do pensamento do Oriente Antigo, seria incapaz de imaginar esse vácuo chamado nada, por ser uma noção abstrata, despojada de concretude. Mesmo quando se diz que a Terra estava vazia e vaga, acreditava-se na existência de uma matéria aquosa, a servir de substrato à ação criadora de Deus, porque criar é aqui entendido bem mais como ordenar, separar ou distinguir.
o mar tem assim um lugar particular e privilegiado na imaginação teológica dos autores bíblicos. Além disso, a Bíblia vai se servir de cosmologias anteriores, como a babilônica, que dividia as águas em duas massas distintas. As águas que estão no alto, detidas nas comportas celestes, que quando se abrem produzem a chuva e o orvalho, e as águas inferiores, do oceano, do abismo oceânico propriamente dito, sobre o qual Deus fez assentar as colunas da terra. Da delimitação destes dois oceanos, superior e inferior, nasce a terra. A terra não se compreende sem o mar, é o que se pode deduzir. No Antigo Testamento, o oceano é um símbolo ambivalente. É frequente a alusão ao movimento e à profusão de vida que habita o oceano. E até nos podemos surpreender pela quantidade de ocorrências de expressões plásticas que nascem de um contacto direto com o mar, como o estrondo das ondas, a referência ao remoinho impetuoso guardado no seio dos mares. A espuma das marés, que explica Job, é como se o oceano tivesse uma cabeleira branca. Mas Israel é um povo de pastores e de agricultores, como ilustra a história de Abel e Caim, colocada no palco das origens. O esplendor do mar, o incandescente silêncio azul do mar, a voz ampla e irrecusável do mar, os israelitas talvez não o tenham sentido. Na Bíblia encontramos a expressão povo do mar, mas nunca aplicada a Israel. Israel tece sim a sua história em torno a uma terra, a que a promessa abraâmica e a gesta do Êxodo emprestam uma força e uma natureza sagradas. Não estranhemos por isso que, para averiguar o fim do dilúvio, Noé tenha soltado não uma gaivota, mas uma pomba. Pombo é também o significado do nome Jonas, o herói da epopeia marítima mais espetacular do Antigo Testamento. O acontecimento da passagem do mar no Egito, verdadeiro marco fundador da identidade nacional de Israel, canta uma admirável travessia das águas, não de barco ou a nado, mas a pé enxuto. O ser humano é um Adão, isto é, um terráqueo. Ao olhar o céu, descortina transparências inauditas, mas perante o mar não deixa de sentir um desconforto. Não admira por isso que mais dos 1500 versículos do Antigo Testamento que referem à água, apenas em 400 essa água seja a do mar. Contudo, mesmo na tradição hebraica, o oceano também está ao serviço da manifestação da glória de Deus, e não raro ele se torna não uma ameaça, mas um lugar ou um elemento possibilitador de vida. No livro do Gênesis recorda-se que os seres marinhos nascem do imperativo de Deus que diz: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos. E esta população marítima é múltipla, tanto o peixe cheio de usos terapêuticos que nos aparece em Tobias, como a baleia que arrebata Jonas 3 dias no seu seio. Há um conhecimento e um elogio do mar que percorre a Bíblia, mesmo se neste esquema de ambivalência. É ainda esta ideia ambivalente de mar que, em parte, o Novo Testamento virá a herdar. Mas um passo fundamental será dado no que respeita ao convívio com o elemento marítimo. Se pensarmos, por exemplo, que a palavra barco aparece 53 vezes no conjunto dos 4 evangelhos, isso traduz um forte tráfico marítimo e uma cultura de mar. De facto, os primeiros discípulos de Jesus são escolhidos entre os pescadores da beira do Tiberíades, e tantas navegações se tornam um espaço decisivo de ensinamento e revelação. Jesus caminha à beira-mar,
Senta-se num barco a falar ao auditório que está em terra. Desafia os discípulos a fazerem viagens marítimas. Ele tira partido da capacidade presente e futura que os seus discípulos têm de lançar redes, enviando-os aos 4 cantos da terra para que se tornem pescadores de homens. Essa vocação universal é uma tarefa certamente exigente, mas Jesus perspectiva para a ação missionária deles uma extraordinária fecundidade, como o deixa expresso no episódio da pesca milagrosa ao concluir o Evangelho de São João. Em outras passagens, os Evangelhos contam que Jesus não só acalmou o mar, mas acalma também no coração humano o medo que possamos ter do oceano. Naquela madrugada em que o barco dos discípulos, já a considerável distância da terra, era fustigado pelas ondas, Jesus dirigiu-se ao encontro deles, caminhando sobre o mar. Quando Pedro o desafia e diz: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas", Jesus assente: "Vem." A história que se segue é conhecida. Pedro começa bem, mas depois amedronta-se e só não se afunda porque Cristo lhe estende a mão, recomendando: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" O próprio peixe virá a ser o símbolo de Cristo e posteriormente das comunidades cristãs que viviam em nome dele, por causa do acróstico constituído pelas letras do vocábulo grego ictus, as mesmas de Jesus Christos Theo Uios Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Enquanto os personagens iniciais da aventura do Antigo Testamento eram pastores, pensemos em Abel, Abraão ou Moisés, no Novo Testamento eram pescadores, Pedro, André, os companheiros, ou eram missionários habituados à navegação, como São Paulo o foi. De facto, foi também devido ao mar Mediterrâneo e à circulação no Mediterrâneo que o cristianismo se pôde transformar rapidamente numa religião global. E se pensamos na história da missionação, na qual Portugal teve um papel decisivo, podemos concluir que o cristianismo afirma fortemente a importância estratégica do mar numa visão aberta e inclusiva das possibilidades que o elemento oceânico oferece. Foi por mar que São Francisco Xavier, em julho de 1549, chegou à costa do Japão, após uma viagem de vários meses iniciada em Goa e com escala em Malaca e na costa chinesa. Também por mar, a 13 de julho de 1553, São José Anchieta, apóstolo do Brasil, aportou em Salvador da Bahia com outros 6 companheiros. Foi por mar que João Ferreira Anos de Almeida, em 1642, chegou a Batávia, onde viria a realizar a obra pioneira de tradução da Bíblia para português. Em 1654, na cidade de São Luís do Maranhão, o padre António Vieira estreou o Sermão de Santo António aos Peixes, um monumento retórico prodigioso, com fortes implicações sociais e políticas, pois Vieira estava empenhado em obter uma legislação que protegesse os direitos humanos das populações indígenas. O mar, no Sermão de Vieira, emerge como uma espécie de lugar utópico, onde os peixes experimentam uma liberdade que a organização dos homens na terra não permite nem aos animais, nem aos outros homens. O elemento oceânico permite ao profetismo de Vieira representar, numa eficaz alegoria, uma exterioridade alternativa em relação ao modelo político então vigente. E isso é também enumerar o recurso que o mar em si mesmo é. Prega Vieira: "Não condeno, antes louvo muito aos peixes este seu retiro, e me parece que se não for a natureza era grande prudência. Peixes,
Quanto mais longe dos homens, tanto melhor. Trato e familiaridade com eles, Deus vos livre. Se os animais da terra e do ar querem ser seus familiares, façam-no muito, embora que com suas pensões o fazem. Cante-lhes aos homens o roxinol, mas na sua gaiola. Diga-lhes ditos o papagaio, mas na sua cadeia. Vá com eles à caça o açor, mas nas suas pioses. Faça-lhes bufonorias o bugio, mas no seu cepo. Contente-se o cão de lhes roer um osso, mas levados onde não querem pela trela. Preze-se o boi de lhe chamarem formoso ou fidalgo, mas com o jugo sobre a cerviz, puxando pelo arado ou pelo carro. Glorie-se o cavalo de mastigar freios dourados, mas debaixo da vara e da espora. E se os tigres e os leões lhe comem a ração de carne que não caçaram no bosque, sejam presos e encerrados com grades de ferro. E entretanto vós, peixes, longe dos homens e fora dessas cortesanias, vivereis só convosco, sim, mas como peixe na água. Ainda no âmbito deste espírito de liberdade que o mar define, queria citar alguns textos de Sofia de Mello-Briner Anderson, que funcionam também como uma explicação dela própria, o mar como espelho de nós, como explicação do nosso destino e como testamento espiritual, como lugar onde sondamos o mistério, onde sondamos o sentido. Sofia tinha a compreensão de que o mar nos permite descobrir, talvez mais profundamente, quem somos, e representa um horizonte, um legado de esperança que transmitimos. O primeiro poema de que queria falar intitula-se precisamente Mar. Mar, metade da minha alma é feita de maresia, pois é pela mesma inquietação e nostalgia que há no vasto clamor da maré cheia que nunca nenhum bem me satisfez, e é porque as tuas ondas, desfeitas pela areia, mais fortes se levantam outra vez, que após cada queda caminho para a vida, para uma nova ilusão entontecida. E se vou dizendo aos astros o meu mal, é porque também tu, revoltado e teatral, fazes soar a tua dor pelas alturas. E se antes de tudo odeio e fujo o que é impuro, profano e sujo, é só porque as tuas ondas são puras. A composição assenta na continuidade entre um tu, o mar, e um eu, o da alma e do caminho que a poeta diz serem os seus. Há uma série de elementos comuns a ambos, a mesma inquietação e nostalgia, a mesma insatisfação, a mesma resiliência, a mesma capacidade de expressar a dor ontológica ou criatural que nos irmana, a mesma ética que a faz dizer: se antes de tudo odeio e fujo o que é impuro, profano e sujo, é só porque as tuas ondas são puras. O mar torna-se assim um paradigma de inteireza para a construção da nossa aventura humana, uma necessária escola da liberdade indispensável ao viver autêntico. Por isso, em outras composições poéticas, Sofia confessará: aqui nesta praia onde não há nenhum vestígio de impureza, aqui onde há somente ondas tombando ininterruptamente, puro espaço e lúcida unidade, aqui o tempo apaixonadamente encontra a própria liberdade. Ou então, quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Não admira, nesta linha, que Sofia associe também a experiência de Deus a uma experiência que remete para alguma coisa de marítimo. E na composição intitulada Deus é no dia, a poeta escreve: Deus é no mar uma palavra calma, um sopro de amplidão e de lisura. Este oceânico sopro de amplidão e de lisura encontramos referido em tantos escritores místicos, que são, ao mesmo tempo, navegadores dos mares de Deus e exploradores do potencial simbólico e espiritual que tem o mar. Para ficar-me
apenas na cerca da tradição mística portuguesa, cito um nome de um nosso conacional, Frei Agostinho da Cruz, que viveu há 4 séculos na Serra da Arrábida e que não deixava de estender os olhos sempre até o oceano, perguntando-se: alta serra deserta de onde vejo as águas do oceano de uma banda e de outras já salgadas as do Tejo, aquela saudade que me manda lágrimas derramar em toda a parte, que fará nesta saudosa e branda. A Arrábida tornara-se, à época de Frei Agostinho da Cruz, pela quantidade de conventos, em 1560 eram 8, e pela intensidade da vida espiritual que ela acolhia, talvez a expressão mais forte e radical do franciscanismo na sua luta pelo espírito das origens. A Arrábida era então a fronteira de vanguarda de uma vontade reformista, antes de tudo em relação à vida religiosa, mas que era também uma reserva espiritual em relação ao país, tanto pela sua qualificada exigência ética, como pelos elevados padrões de cultura. A Arrábida possuía, por exemplo, uma riquíssima biblioteca transdisciplinar que compreendia naturalmente livros de espiritualidade, mas também ensaios de filosofia, textos clássicos gregos e latinos, volumes de ciência ou obras inéditas em Portugal, como a recolha de Anders Retzius sobre botânica ou a história da China de Martino Martini. Poupava-se no pão, mas não nas fontes do conhecimento e na abertura ao saber. Além disso, a Arrábida espelhava os grandes debates culturais e religiosos que se travavam dentro do catolicismo e das sociedades de então. Por isso, quem lê os versos de Agostinho da Cruz tem de interpretá-los bem. Na Arrábida estavam, na verdade, a acontecer coisas. Estava a ser testada uma nova geografia. Estava a ser testado um silêncio que alterava a palavra. Estava a ser posta em prática uma fraternidade que inspirava novos modelos e valores concretos para a vida em sociedade. Nesse sentido, não constituem uma distração as referências abundantes ao oceano, à pesca e aos peixes que enchem a sua poesia. Representam, sim, como o mar sempre representa, um desejo de novidade e mudança, radicada numa intensa experiência de Deus, mas cheia de consequências para o viver comum dos homens. Que os seres humanos regressem ao mar e aprendam a valorizá-lo sempre mais, para aprender dimensões fundamentais da própria existência, é alguma coisa que esperemos aconteça de forma crescente no presente e no futuro. E mesmo em tempos de secularização agressiva, como são os nossos, o mar continua a ser, para o ser humano, um mistagogo. Continua a oferecer uma iniciação ao mistério, que nos coloca na disponibilidade para nos interrogarmos sobre o sentido. E não apenas sobre o sentido penúltimo, mas pelo sentido último de tudo isto. Gostaria de terminar esta comunicação com a história da relação epistolar de 2 protagonistas culturais do século XX, Sigmund Freud e Romain Rolland, a propósito desta relação entre religião e mar. Um dos temas a que Freud prestou atenção foi, como é sabido, a experiência religiosa. O tema aparece sempre nas suas investigações, mesmo quando estas abordavam diretamente outros assuntos. E não restam dúvidas sobre a importância que ele atribuía à religião no âmbito da economia psíquica do sujeito. É certo que a sua tese acaba por ser redutora, pois remove do fenómeno religioso a dimensão externa de revelação e explica-o unicamente à luz dos conflitos internos não resolvidos que vêm da primeira infância, desse intrincado magma feito de medos, desejos e culpas, a que, segundo ele, se procurará a vida inteira dar respostas. Mas ainda assim, Freud teve a oportunidade de realizar encontros e confrontos marcantes neste âmbito. Talvez o mais significativo
seja o que ficou registado na sua correspondência com o escritor Romain Rolland. Rolland, que foi Prémio Nobel da Literatura em 1915, era um intelectual verdadeiramente poliédrico, um artesão de pontes entre o Oriente e o Ocidente, entre o ensino académico e a militância pacifista, entre a paixão civil e o nomadismo espiritual. Definia-se a si mesmo como um viandante em busca da verdade, e o motor dessa busca era um instinto religioso que ele trabalhou a seu modo, mas com um grau notável de audácia. Foi Freud quem o procurou, enviando-lhe em 1923 a primeira carta, e as trocas epistolares entre ambos duraram até o ano da morte do pai da psicanálise, em 39. O tópico da mística era claramente um motivo que os aproximava, mesmo na diversidade de perspectivas. E é curioso observar como o debate privado entre ambos alcançava depois um eco na produção ensaística que produziam. Recebendo um exemplar de O Futuro de uma Ilusão, em 1927, Rolland critica Freud, para quem seria uma ilusão imaginar que aquilo que a ciência não consegue responder, nós podemos encontrar uma resposta noutro lugar. E quando Freud pensa em outro lugar, pensa sobretudo na religião. As representações religiosas não passavam para ele de ficções que corporizam a necessidade infantil de proteção. A esta radical redução psicológica, Rolland contrapõe o facto simples e direto que continua a provar, segundo ele, que a religião e a mística são experiências vivas e inalienáveis. E também é por causa disto que diz Rolland que me lembrei de trazer este exemplo a concluir a minha comunicação. Ele diz: porquê é que a religião continua a ser e será sempre uma experiência viva? Por esta sensação de eterno, que nada cancela. Pela relação que sentimos com alguma coisa maior do que nós, mesmo não lhe dando qualquer nome. E depois uma categoria que ele cunhou, pelo sentimento oceânico, transbordante e vital, que é a expressão mesma da vida, ou melhor ainda, da sua essência. Esta experiência, que ele chamava de sentimento oceânico, é uma analogia àquilo que o mar desperta em nós. E porquê é que o mar é um espelho da experiência espiritual e mística? Porque ao mesmo tempo traz ao coração humano a ressonância de algo primordial e a evidência sensível do que é maior do que nós, do que nos transcende, do que só tocamos com o desejo, do que tentamos nomear chamando de infinito. Para Rolland, sem encarar de frente o impacto deste sentimento oceânico, não se compreende o caminho do humano. E é isso mesmo que na nossa poesia contemporânea Sofia de Mello Breyner vai se encarregar de repetir. E recordo um poema de 1944, também intitulado Mar, como muitas das suas composições, em que ela diz: de todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte e mais profundo aquela praia extasiada e nua, onde me uni ao mar, ao vento e à lua. Cheiro a terra, as árvores e o vento, que a primavera enche de perfumes, mas neles só quero e só procuro a selvagem exalação das ondas, subindo para os astros como um grito puro. Muito obrigado.
Senhor Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Dom José Tolentino Mendonça Eminência, Senhores académicos, venerandos académicos, altos qualificados representantes das Academias Irmãs, Excelências, minhas senhoras, meus senhores. Não era suposto usar da palavra, mas tornou-se irresistível dizer 3 apontamentos muito breves nesta sessão que contou com o toque de gênio de Sr. Dom José Tolentino Mendonça. E o primeiro apontamento, se me permite, respeita à comunicação que acabamos de ouvir. O toque de gênio desdobra-se em vários toques. O primeiro, a ligação entre a sua origem, entre o mundo dos pescadores e o mar, e o tema da comunicação. Sente-se que a comunicação é a projeção de uma vivência pessoal, que é uma linhagem familiar, que é uma realidade simultaneamente comunitária, mas do interior de si próprio. O segundo toque de gênio existe na ligação entre os mares interiores e os mares exteriores. Os mares exteriores, os oceanos, à distância que nos encontramos de alguns meses, do magro encontro universal sobre os oceanos no nosso país. E os mares interiores, os mares de cada um de nós, de cada uma de nós, e de todos nós, em diálogo constante com os mares exteriores. E o terceiro toque na relação entre a história, a poesia e aquilo que é a riqueza cultural de saber colocar em diálogo uma vivência espiritual e religiosa, como é de Vossa Eminência, e um tema feito de espírito, de mistério, de aventura, de descoberta, de recriação, de inventiva. Penso, como Presidente de Honra desta Academia, que não poderia deixar de lhe testemunhar também uma palavra de gratidão profunda por esta lição. A segunda observação que gostaria de fazer é o elogio das academias. Num tempo avesso a academias, gostaria de hoje elogiar uma vez mais o papel das academias. Só numa academia seria possível uma comunicação como esta. Dir-se-á na universidade também, noutros centros de excelência, noutras sedes de saber, porventura. Mas o espírito académico convida, por um lado, à distância entre o efêmero e o permanente, à procura do que é verdadeiramente essencial na vida, para o atingir e para o transmitir, e para o partilhar. Tivemos aqui um pouco disso, para não dizer muito disso, desse espírito académico. A terceira palavra, para saudar, agradecendo, não apenas ao Sr. Presidente da Academia, mas, de forma mais ampla, ao Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada e à Autoridade Marítima Nacional, uma missão que tem vindo a cumprir, e que o distanciamento mostrará que foi de excelência, com classe discreta, com presença não ostensiva, com a capacidade para entender e decidir, tão longe daquilo que são traços dominantes um pouco por toda a parte nas sociedades em que vivemos.
agradeço-lhe neste momento, e fica registado o momento e o agradecimento, precisamente porque se trata de anos muito importantes para a Armada, para as Forças Armadas e para Portugal. Muito obrigado. Vai ser executado pela Banda da Armada o hino nacional. Amen.